Saudações e bem-vindos a mais um Periférico by Césium, gravado aqui nas instalações da Rádio Universitária do Minho. Comigo tenho, como de costume, 3 convidados, todos eles de qualidade inquestionável, sem dúvida alguma. Temos Hugo Carvalho, estudante de Relações Internacionais. Muito boa tarde. Para quem ouve, não é obrigatoriamente uma tarde, não é? Mas sim. Eu disse boa tarde, não disse matar. Eu disse... ok, não interessa. Ana Cláudia Freitas, estudante de Direito e alumni de Hogwarts. Hello. E, claro, o eterno camarada Zé Nuno Macedo. Olá, como de costume. Bem, como de costume, tal como o Zé disse, pedimos aos nossos excelsos convidados para trazerem aqui tópicos de discussão interessantes. Eu estou indeciso com quem é que vamos começar, mas é capaz de ser melhor começarmos com o Hugo. Portanto, Hugo, o que é que nos traz aqui hoje? Bom, eu trago aqui um tema que acho que afeta muita gente do povo português, que é a forma doentia com que levam a sério o futebol. Acho que isto é, de facto, inacreditável. As pessoas perdem completamente a cabeça com as suas equipas. É verdade, é verdade. Não vou mencionar nomes, mas uma familiar minha uma vez atirou com uma cadeira contra a televisão. Pois, é importante não mencionar nomes, apesar disto provavelmente já ser suficiente. A cadeira ficou bem? A cadeira ficou bem, a televisão não, mas quem sou eu para dizer? Não, mas de facto parece-me uma questão importante. Por acaso isso até foi um episódio que a mim já me chegou a acontecer uma vez. Atirarem-te com uma cadeira? Sim, atiraram com uma cadeira, mas não deve ter sido em minha direção, porque eu não fui atingido pela mesma, mas por pouco. Eu estava com o meu pai, estávamos no estádio AXA. Estávamos a ver um jogo do Sporting de Braga e eu só me lembro de, a meio desse jogo, ver uma cadeira a raspar-me por cima da minha cabeça e a acertar num indivíduo que estava 2 filas à frente. É como no Pinheiro, em Guimarães, já me passou por cima da cabeça muitas garrafas de cerveja vazias, que provavelmente, graças a Deus, não tiveram impacto. Mas eu sinceramente não achei muita graça a isso porque senti-me ameaçado. Porque dói. Senti-me ameaçado. Porque não gostas de levar com cadeiras. Exatamente, senti-me ameaçado. E quando ela acertou na pessoa da frente, nem assim tu achaste graça? Epá, pronto, nem toda a gente acha graça. Eu acho que me imenso. Pronto, e provavelmente aí atiravam-te com uma cadeira, porque sabes como é que são os jogos de futebol, não há lei, não há ordem. Depois só me apeteceu fugir. Pronto, Mas pronto, tinha pagado o bilhete, sentia-me mal de saísse dali. Mas é verdade, as pessoas ficam de longe demasiado entusiasmadas com o futebol e com as suas equipas. É quase religioso. Quem diria que os clubes de futebol hoje em dia eram instituições que são empresas, partidos políticos e religiões organizadas. É terrível. Há pessoal que dá mais importância ao Benfica do que, por exemplo, caros ouvintes, atenção, não me linchem em público. Nem em privado, pronto. A gente dá mais importância ao seu clube do que, à democracia, vá. Mas se calhar porque também o futebol tem mesmo esse propósito, permitir às pessoas aquele momento mais animal, em que eles estão mais descontraídos e a dar mais largas ao seu espírito. No fundo serve para uma pessoa se distrair daquilo que anda realmente a passar-se. Uma pessoa, de certa forma, distancia-se da realidade e depois, como está distraída, não tem tempo para se ir manifestar como deve ser. O futebol é a droga do povo. É o ópio. Não. O ópio é a religião. O futebol é... Pronto. Já estabelecemos uma espécie de pressuposto que o futebol também era uma religião, por isso não sei porque não. Sim, mas assim estamos a generalizar, não é? A religião é o ópio do povo. O futebol é uma droga, é ecstasy, vá. Uma droga de festa. Estás a dizer que tu não vais todos os domingos de manhã a venerar o Cristiano Ronaldo? Posso confirmar que não. Já toda a gente sabe que tu tens um casaco em homenagem a ele. Eu tenho um casaco com CR, mas não tem nada a ver com o Ronaldo, pessoal. Falta-lhe o 7, pronto. Pessoal, o CR já existia antes de Cristiano Ronaldo e irá continuar a existir.
ok? Não é que eu tenha algo contra o homem, só tenho algumas coisas. Não tens nada. tens Portanto, não é. Mas sim, é uma pena isto. Acho que as pessoas deviam ser mais calmas. Se o futebol é entretenimento, se é distração da realidade, porquê fazê-lo tão... E sobretudo enfático? porque quando nós estamos a ver as notícias, eu outro dia lembro-me que estava a ver o jornal o Jornal das 8 na RTP, com licença. E a única coisa que me lembro foi que 30 minutos desse jornal da noite foi sempre a falar sobre agora estes escândalos recentes que andam a decorrer no Benfica. Entre sim. o Benfica e entre o Porto. Eu sinceramente, eu não sei, eu estou apenas a manifestar a minha opinião. Eu acho que é dado demasiado Tempo da antena. exatamente, dada demasiada cobertura mediática a um assunto que nem a todos interessa. Nem é uma questão de interesse, é uma questão de relevância. O noticiário não é suposto ser um programa sobre futebol e, no entanto, aquilo é dividido entre as notícias e o futebol de forma quase igualitária. Mas o futebol dá mais audiências. Pois, Isso é que conta. certo, mas não estamos a falar de audiências, estamos a falar do que deve ser, Do não que deve não ser. do que é. E aqui aí vamos nós para aquele facto de que os jornalistas têm que vender as suas notícias. Sim, a crise no setor dos mídias é uma coisa problemática hoje em dia, não é? A realidade é que hoje é tudo pelos cliques ou pelas visualizações. Até este mesmo programa patrocinado... Não, estou a gozar, isto não é patrocinado por ninguém, nós não temos dinheiro. Portanto... Quer dizer que eu não vou ser paga? Bolas, isto era Talvez. suposto só surgir mais tarde, quando terminássemos a... Pá. Discutimos isso depois do programa estar concluído. Sim, Mas não atirem cadeiras, por favor. não há crise, não temos suficientes. Não há crise, não há jogo de futebol hoje. Atenção, caros ouvintes, não quer dizer que o pessoal não possa gostar de futebol e o pessoal não... Não, e o futebol não. é um desporto muito complexo, um desporto bonito até, diria mesmo bonito, mas mesmo assim... o pessoal exaltar-se por futebol e causar danos. Mas eu acho que isso também faz parte, porque é a tua oportunidade de ir para o estádio e estares ali Porque imagina, durante todo o teu dia e no teu trabalho, em casa e na vida profissional e familiar e tudo mais, tu já tens que te conter tantas vezes que quando vais ao futebol e principalmente no estádio é quando tu não tens que te conter, é quando tu podes chamar nomes à mãe do árbitro e podes fazer todas as coisas que te apetecem. Que não tem tantas consequências, percebes? Eu percebo, mas depois o pessoal projeta isso também para outras coisas, para bulhas organizadas entre claques, para tirar cadeiras a familiares. Sim, mas isso aí são desculpas. O futebol já passa a ser uma desculpa e não propriamente a causa. Certo, mas é precisamente esse o ponto. É como estás a dizer, o futebol é uma desculpa para as pessoas ficarem exaltadas. E não pode ser. Se é um desporto, tratemos-lo como um desporto. Apenas mais um desporto. Eu, de certa forma, Exatamente. Precisamente. Até porque se eu quisesse ser violento, eu ia a um clube de boxe, punha-me a dar uns murros a um saco e pronto, estava o assunto arrumado. Depois ia para casa, deitava-me na caminha todo descansadinho e pronto, no dia a seguir voltava para a universidade. A maior parte das pessoas violentas prefeririam outro tipo de alvos para os murros. Mas isso, Sim. estás a ser bastante pacifista. Outro tipo de alvos, como assim? Vivos, Hugo, alvos vivos. jogadores de futebol. Cara. Pois, portanto, percebes, a violência não é algo tão controlável. Pelo menos para muita gente. Mas sim, querias dizer alguma coisa? Sim, eu de facto concordo que o futebol, enquanto forma de libertar a raiva, deve ser espetacular. Eu pessoalmente não sou fã, mas consigo Espetacular. imaginar uma pessoa que esteja bastante cansada ou farta de qualquer coisa, vá para o estádio, grita até ficar rouco, insulta toda a gente à sua volta, mas se saírem todos amigos não há problema. Agora, quando começam a partir cadeiras nas costas uns dos outros e começam a andar à porrada e depois tem que andar lá a polícia e o INEM a ir buscar pessoal às dezenas, acho que isso já não tem piada nenhuma e aí é que está realmente o limite que o pessoal devia respeitar e não respeita. Voltamos sempre às cadeiras, mas é verdade. Isto a tirar cadeiras dói, pessoal. Quer dizer,
talvez, se a Tirar cadeira for não. pesada, mas levar com elas dói Levar- bastante levar e deve nós ter. não aconselhamos de todo. Mas sim, acho que podemos concordar no geral que apesar do futebol ser um bom escape, é má ideia projetar a coisa e envolver o INEM e a polícia. É muito má ideia levar a situação a limites extremos. A única coisa que vale a pena ser defendida a nível extremo é a República. Exatamente. Estava tão à espera disso. Viva a República. Viva a República! Portanto, não, Mas certamente porquê? não será o Tens futebol. alguma coisa contra as outras formas de governo? Há algumas, sim. Há 2 ou 3, mas é melhor não começarmos já com isso, senão isto ia demorar muito mais tempo do que aquele que nós temos reservado. Além que são bastantes formas de governo com as quais eu tenho problemas. Mas pronto, obrigado pelo tema, Hugo. Qual é que é a recomendação cultural que nos trazes aqui hoje? Bom, eu, em termos de recomendação cultural, esta recomendação é mais para aqueles que gostam de ficção. É um livro que eu achei particularmente interessante porque dá-nos uma visão sobre como é o folclore e a tradição eslavas, que é o Witcher. Não sei se vocês conhecem essa série, mas eu gosto particularmente porque dá-nos precisamente uma visão sobre como é e como pensa o folclore eslavo, que acho que é algo que a nós nos escapa porque está muito distante e por isso não nos é tão relevante, penso eu. Pá, eu adoro Witcher. A maior parte das pessoas deve conhecer só por causa dos jogos. O Witcher 3 foi um grande sucesso, quer em termos de reviews, quer em termos económicos. Mas eu também estou mais a fenomenal. aconselhar pelo livro, porque os livros são bastante completos. Eu próprio já li 2 dos Witchers e aquilo é muito bom. Não é só folclore, pessoal. Isto é um Witcher é um caçador de monstros pago que toda a gente odeia, mas toda a gente precisa. Portanto, Mas aquilo é interessante. Eu acho que esse é pelo menos a meu ver, acho que esse é o ponto mais interessante em toda a obra. Depende. Eu, por mim, o que acho mais interessante no Witcher não é tanto a parte do folclore. É a parte violenta, não é, André? Não obrigatoriamente, porque o homem não escreve a ação assim tão bem quanto isso. Não, é mais a questão da descrição dos mundos e das pessoas. Aquilo tem personagens muito porreiras. Mas pronto, vão ler, pessoal. Não vale a pena eu estar aqui a expandir quanto ao assunto. Muito obrigado, Hugo. De facto, foi uma recomendação que eu consigo recomendar. Portanto, obrigado. Vamos passar. É bom que a gente esteja de acordo. Em sinfonia? Sim, algumas coisas, como no Witcher, na República e mais uma ou duas. Sim, vamos ficar pelo Witcher. Hermione, Diz-me. Hermione, porque é aquilo é o nome pelo qual muita gente a conhece, atenção. É verdade. Que nos trazes aqui? Ora bem, eu trago a questão dos ditados populares e da parvoíce em que eles consistem, na minha opinião. Portanto, eu não sei se vocês já pensaram nisso alguma vez, mas pronto, a sociedade muitas vezes rege assim por aqueles ditados populares e então quando às vezes até estão numa discussão e então usam um ditado popular e acham que ficam cheios de razão porque aquilo é sabedoria popular e coisas que já vão sendo transmitidas de geração em geração e então as pessoas acham que só o uso dessas palavrinhas é um clique mágico que as faz ter razão e eu acho que isso é idiota, basicamente. Porque, é assim, em primeiro lugar, eles, na maioria, são bastante atualizados. Refletem uma sociedade na qual nós já não vivemos. Depois, alguns contradizem-se de uma forma brutal. Brutal. E outros, mesmo que até possam ter algum ensinamento, são mal interpretados. Ou seja, no final de contas, acabam por ser um bocadinho inúteis. Portanto... Eu vou dar exemplos. Queres que eu dê exemplos? Força, dá-nos alguns. Ora, então, as pessoas dizem quem espera sempre alcança, mas depois também dizem quem espera desespera. Em que é que ficamos? Eu honestamente até votava mais no segundo. Pois, mas é que querem-te passar uma mensagem, só que nem sabem bem que mensagem querem passar, então dizem as duas. Mas não funciona, tem que haver coerência, não é? Alcança, mas desespera no progresso. Pois, mas tu quando estás a dizer a uma pessoa que ela tem que ter esperança, não lhe podes estar a dizer que ela vai passar por desespero.
Porque então ela já não quer ter esperança, quer desistir. Portanto, não usas esse, usas o que te convém mais. Mas lá está, é uma questão de conveniência e eu acho que às vezes temos que ser um bocadinho mais coerentes do que usar aquilo que nos convém mais. Certo, mas é uma ferramenta não, na minha opinião também não minimamente inteligente de se usar, mas que muita gente, concordo contigo, muita gente usa para lhe dar razão. O saber comum. Exato. Vou escolher este ditado em particular porque calha bem. Soa bem, faz-me soar inteligente. Isso vai-me fazer ganhar discussão. Mas é que não faz. Eu ouço uma pessoa usar um ditado popular e penso que ela é tudo menos inteligente, Certo, sinceramente. eu concordo mas pronto. plenamente contigo. Portanto, temos aqui um manifesto contra o ditado popular. Não, Temos mais. Esse flagelo da nossa sociedade. Imagina, há entre marido e mulher não se mete a colher, claro. Então nós vamos estar ali a ver, por exemplo, uma mulher a sapar forte no marido e nós vamos dizer, não, isso é lá com eles, ninguém vai lá dizer nada porque é uma questão que eles... Pronto, eles é que têm que saber. Ou então aquele também é muito engraçado, como é que é? Quem desdenha quer comprar. Então basicamente, se uma pessoa estiver a chatear-te até à morte é porque ela... Não é, ela não gosta de ti. Ela até pode não te suportar, está-te a mostrar isso, então as pessoas ficam todas convencidas, ele gosta de mim, que engraçado. Não gosta, filhota, acorda para a vida. é chato. Depois também criam aquelas ilusões nas pessoas que, pronto, não é? Epá, isto malditos ditados populares. a criar ilusões nas pessoas desde sabe-se lá quando. Exatamente. Eu queria só mencionar que eu adoro ditados populares, não para os usar seriamente, mas como um instrumento de gozo. E, aliás, eu muito no meu discurso com alguns amigos mais próximos invento ditados populares a torto e a direito e até já temos um que usamos muitas vezes inventado, que é cada cão com o seu osso. Se os inventas não são ditados populares. Eu Bem, estava a pensar. Nós referimos a isso como se fosse um ditado popular. Por exemplo, estamos a falar, dizemos qualquer coisa, sabes como costumam dizer, cada cão com o seu osso. Eu acho um piadão a isso. É uma espécie de paródia, de facto, aos ditados populares. meu Deus, é tão esperto, É muito evoluído de mim. é muito erudito. A fazer paródia aos ditados populares. Jesus. Exato. Não, eu também acho os ditados populares uma parvoíça, honestamente. Pá, Uso como instrumento de gozo, mas mais do que isso, não. Eu não acho que façam tão mal quanto isso. São meros dizeres. Acho que até há muita gente que não os usa particularmente de forma séria. A não ser, pronto, uma certa facção da população mais velha. As gerações mais antigas são assim um bocadinho mais propensas a isso. É complicado falar com algum pessoal de idade sem que eles atirem um ou dois desses em cada frase. Não é? Portanto, tu achas que quando uma pessoa diz um ditado popular que perde logo a razão? Também não. Quer dizer, não perde necessariamente a razão, mas não prova o argumento que está a tentar, não é? Não ganha razão por isso. Pelo menos se estiver a falar comigo, de certeza que não acontece. Exato, não é? Como é que era o teu, Zé? Cada cão com o seu osso. Exato. Imagina, tu me fazes uma pergunta e eu, cada cão com o seu osso. Desculpa, tens razão, é verdade. Pronto, pumba, que já almoçaste. Exato, portanto... Sabes como é? Nós discordamos de opiniões, mas como diz o ditado, cada cão com o seu osso, cada um fica com a sua. Exato. Depois há aqueles que também são profundamente discriminatórios. Por exemplo, a mulher quer-se comer a sardinha pequenina, lá o que é. Esse é uma coisa muito... Esse é discriminatório e simultaneamente é quase uma tentativa de fazer com que pessoal que é rejeitado, quer homem, quer mulher, se sinta melhor consigo próprio. Não sei, são estranhos. São um bocado estranhos, de facto. Nunca gostei da sardinha. Eu também não. Portanto, eu até não desgosto de sardinhas, das pequeninas. De mulheres também não. Deixa-me discordar contigo nisso. Sabes como é cada cão com o seu osso? Ai, que porra! Pronto, cada cão com o seu osso, isto vai ser a principal lição a ser daqui hoje, suponho. Mas pronto, ditados populares, sim, há desses. Usem-nos com cuidado, sabedoria, não é? Cuidado, sabedoria, mas atenção. Cada cão com o seu osso. Precisamente, e portanto, cabe a cada ouvinte dizer se efetivamente gostam das suas mulheres pequeninas e como a sardinha. Muito obrigado, Hermione, por este momento popular. E o que nos traz nós em termos de recomendação cultural? Trago Em Nome da Terra, de Virgílio Ferreira, mas trago com cuidado, porque quando eu li este livro a primeira vez, eu tive uma grande crise de identidade, porque eu estava a fazer 18 anos e aquele livro é todo sobre uma perspectiva assim um bocadinho hardcore da velhice, das pessoas envelhecerem e do corpo e a degradação do corpo e isso tudo mais.
E então, se estiverem com problemas do género, ai tal, estou a ficar velho, não leiam esse livro, por favor. Portanto, eu não posso fazê-lo. Não. Pois, André, se calhar guarda para mais daqui a uns tempos, quando Exato. tiveres resolvido e quando percebes que realmente estás a ficar velho. Ou quando eu estiver efetivamente a ficar mesmo velho. E também não sei se é boa ideia, porque ele, imagina, o senhor está lá a falar da sua esposa, que já não está lá com ele e ele está com tantas saudades e depois começa a reviver todos aqueles momentos, e se está também para reviver os momentos da tua juventude, se calhar vais ficar ainda mais saudosista. Os momentos da minha juventude. Há quanto tempo? Agora estás-me a fazer sentir ancião. Imagina, se lesse o livro. Meu Deus. Mas pronto, caros ouvintes, leiam aquilo. Se ela diz que é bom, é porque é bom. Se quiserem um bocado de depressão, um bom livro ajuda sempre a causar a depressão e a sair dela, talvez. Não sei, ajuda? Eu acho que sim. Pronto, então é uma entrada e saída segura, não há crise. Vão ler isso então. E eu irei fazer o mesmo um destes dias, quando ultrapassar todas as questões de idade, que de facto todos temos de ultrapassar eventualmente. Isto foi a parte de eu aconselhar as pessoas de ultrapassar os seus problemas interiores e de refletir e de que, não, este é o vosso tempo, não é na minha altura, é agora a vossa altura. Isto está profundo. Muito bonito. Está muito bonito. Zé, passemos para ti. Que nos dizes? Bem, sou eu. Vou começar pela leitura de umas imagens, daquelas que costumam ser partilhadas pelo Facebook. Vais ler umas imagens? Ler umas imagens, com texto. okay. Aquelas que têm assim tipo uma imagem relevante e depois um texto cativante, tipo a contar factos curiosos. Daqueles que é suposto tocar no coração das pessoas. Nem todos, mas factos interessantes que o pessoal partilha porque acha curioso. Por exemplo, todas as pessoas nascem com olhos azuis, só que depois níveis variantes de melanina fazem com que os olhos mudem de cor. Ou então, em Venezuela, descobriram uma nova espécie de um pássaro azul e, por causa de ser azul, em homenagem, deram-lhe o nome Twitteros pósticos. Ou então, outro, apenas 75% da água é molhada. Na escala de liquidez de Douglas, apenas 3/4 da água pode ser classificada como realmente molhada. Isto são factos falsos. São parvos. São inventados. É mentira que 75% da água seja molhada. Mas quando uma pessoa mete aqui a escala de liquidez de Douglas, se calhar vai haver gente que vai pensar que isto é verdade. Pronto, a escala de liquidez de Douglas é uma coisa especial, não é? Sim. Se Douglas diz, quem sou eu para discordar? Como aí está também um que diz que Did you know, na verdade, a Antártida, exato, peço perdão, é possuída, é propriedade da Austrália. Isto obviamente é treta, mas quem não for confirmar na internet ou a qualquer sítio talvez mais inteligente de o fazer, pode até ver isto e pensar, epá, que giro, eu não sabia isto, curiosidade interessante. De onde é que eu pesquei isto tudo? De um vídeo de um comediante que estava tipo, a recolher e a criar factos falsos para partilhar nas redes sociais para se rir um bocado. E isto fez-me pensar, qualquer pessoa pode de facto criar uma destas e meter no Facebook, no Twitter e partilhar. E o pessoal vê isto e pensa, curioso. Tipo a fatos desconhecidos? Por exemplo, olha, exatamente. Isto é suposto ser uma espécie de uma paródia até. Onde é que eu queria chegar com isto? Queria perguntar-vos o que é que vocês usam para descobrir as vossas notícias. Que fontes de notícias é que... Se vêem noticiários na televisão, se usam o Facebook e o Twitter, as melhores fontes de notícias, obviamente. E depois queria também encaminhar a conversa noutro assunto, mas primeiro queria-vos perguntar isso. Eu sinceramente não sei em que meios de comunicação social é que me hei de fiar. Se hei de confiar na Wikipédia, se devo confiar naquilo que o Times diz, se devo confiar naquilo que o Economist diz. Mas eu tento informar-me a partir de várias perspectivas, a partir de várias fontes de informação. Isto é um tema que por acaso tende a recair bastante neste programa, se tiverem ouvido mais do que um. Que é, de facto, toda aquela questão da falsidade que há na internet no que toca a notícias, não é? E toda aquela questão do fake news que tanto tem irrompido desde que um certo camarada tomou posse. Portanto, desde essa altura que, efetivamente, isto das notícias falsas tem sido muito discutido. Deixa-me só interromper. Quem é que era esse sujeito que estavas a falar? Podes mencionar o nome?
Pá, está a falar, obviamente, de ti, Zé. Desde que tu tomaste posse no último setembro. Desgraçado. Aliás, foi em outubro. Exato. Em outubro. Tomaste posse em outubro, que esta coisa está toda lixada. Não. Foi, claro, o adorável orangotango de cabelo loiro, cujo nome não iremos pronunciar. Piada de Harry Potter, para Hermione. Mas é problemático, de Foi o facto. Trump. Porra! Estragas aí. Obrigado. Obrigado. Pronto, uma pessoa está a fazer um monólogo bonito, estragas a cena. É para haver menção do nome Trump em todos os programas. Já agora, queria pedir desculpa aos ouvintes pelo spoiler. Sim. O pessoal ia todo investigar para o Facebook e Twitter. Pois, mas é esse o problema, não é? O pessoal cria bolhas de informação, não vai ver sítios variados e assim, se tiveres todas as tuas notícias de uma única fonte, essa fonte vai ter, obviamente, bias, não é? Falando nisso, será que se eu procurar orangotango loiro no Google me aparece o Trump? Provavelmente. Provavelmente não, mas se procurares orangotango laranja, provavelmente sim. Vamos ver. Força. Entretanto, sim, a questão de onde obter as notícias é difícil. Eu tendo a tentar diversificar um bocado. Alguns jornais, um noticiário de vez em quando, se bem que os noticiários portugueses pecam por falta de qualidade e por excesso de sensacionalismo. Como todos. Sim, mas novamente, quando metade é futebol e a outra metade são crimes e fala-se um bocadinho de política, e não há quase nada internacional. Um bocadinho. Exato, não há quase nada internacional, a não ser que esteja lá o Cristiano Ronaldo ou o Guterres. Portanto, é complicado, mas honestamente, pondo as cartas na mesa, a melhor forma de arranjar as notícias é aqui no periférico, porque nós falamos das cenas, e se não falamos é porque não é relevante. Portanto, viva a República. Viva a República. Na realidade, cada cão com o seu osso, e devemos deixar que as pessoas escolham a sua fonte de informação preferida, mas sem nunca esquecer que notícias são feitas por pessoas e cada pessoa tem o seu bias, a sua parcialidade relativamente a um campo político, a um lado da discussão do que quer que esteja a ser discutido. Eu queria agora encaminhar um pouco a conversa também para outro assunto bastante relevante comparado com este, que é que um youtuber qualquer, que eu honestamente não faço ideia quem seja, porque também não é relevante, estava a preparar o guião do seu próximo vídeo de YouTube. Muita gente prepara guiões e não improvisa nada, e estava a fazê-lo num fecheiro de Google Docs, documento online da Google. E ele escreve aquilo, passado umas horas vai a gravar o programa, tenta aceder ao documento, não consegue, porque a própria Google bloqueou-lhe o documento por causa de não se alinhar com os interesses da Google. Isto é uma política que também é tomada pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Discord, pelo menos, e de certeza que há muito mais sítios que fazem isso. E eu queria saber qual a vossa opinião. Mas qual é o teu ponto mesmo? O meu ponto é, pessoal trabalha a escrever opiniões. Às vezes, talvez até em documentos que provavelmente deveriam ser privados. Estamos a falar de um documento de Google Docs. Tipo, eu chego lá e escrevo um documento e neste momento estaria a Google a olhar para o meu documento, a analisar os conteúdos, a ver se eles se interessam por aquilo. E se interessar vai ser bloqueado. Isso não é uma forma de bloquear censura, não é? Exato. Falamos de liberdade de expressão. Estamos de volta, desta vez com o teclado azul, não é? Teclado azul. Eu tenho... É uma questão complicada, mas pensa assim. A realidade é que isso que tu falaste, o Google, o Facebook, o Twitter, tudo isso são companhias privadas. Tudo isso são serviços que tu usas. Aliás, sem pagar, pronto, o produto és tu, mas és tu que estás a ser vendido às companhias publicitárias, mas isso é outra história, que tu usas e, portanto, eles têm até certo ponto o direito de tudo aquilo que tu utilizas na tua plataforma. Caros ouvintes, o Facebook, metam lá alguma coisa e pimba, aquilo já não vos pertence. Tudo o que está lá é vendível a toda a gente e nunca será apagado. É essa a questão. Portanto, que eles o possam fazer, pronto, faz algum sentido. Agora, que o devam, isso já é uma questão mais complicada. Eu, por exemplo, acho que o Discord, que tu falaste, que já para aqueles que não conhecem, é um mecanismo de comunicação por voz, muitas vezes utilizado para jogos ou para conversas, conferências, quer que seja. Mas também muito usado porque tem uma componente de texto e permite
Certo. Basicamente atuar como uma chat room. Yeah, Só chega mas lá, nós não conversa. estamos a fazer publicidade do Discord, portanto, honestamente, vale a pena falar das funcionalidades. Mas o ponto aqui é, o Discord baniu o pessoal que estava a utilizar aquilo para organizar encontros fascistas. Pá, eu não tenho qualquer nível de amor pelo fascista. Portanto, eu compreendo que os expulsem e não vejo problema nenhum nisso. Porque o Discord, apesar de tudo, tem o direito de meter um certo nível de, vamos dizer, Ordem. certo, mas há da mesma forma como nós temos certas leis e controlos, não vejo problema por eles não tolerarem a intolerância dentro da sua própria plataforma. Acho que o problema não é tanto combater, portanto, o fascismo e a intolerância e o ódio, é mais o combater a opinião. Ok? Portanto, acho que há uma diferença entre uma opinião e um apelo ao conflito e ao ódio. Isto encadeia-se também muito bem com toda a história da net neutrality, que se tem passado agora na América, que de certa forma estende isto também para os fornecedores de serviços de internet. Eu acho que isso já é uma questão completamente diferente, a questão da net neutrality. Não totalmente. Quer dizer, o Facebook, Twitter, Discord e Google Docs podem-te bloquear um documento porque não concordam contigo. Agora, os fornecedores de serviços de internet, por exemplo, sei lá, está-me a faltar nomes, mas em português seriam a nós, Mel, Vodafone. Certo, a Verizon, poderiam por exemplo, fazer... ou a Comcast. Exatamente. Poderiam fazer a mesma coisa. Pá, eu não gosto que os meus clientes estejam a ler documentos fascistas. Ou então, não gosto que os meus clientes estejam a ler artigos e documentos sobre este sujeito que eu não gosto ou que é meu concorrente. Portanto, vou-lhe bloquear a internet ou torná-la incrivelmente lenta e possibilitar o acesso a esses Net artigos. neutrality é essencial. É por isso que eu não acho que seja tanto uma questão de censura de opiniões, é mais Controlo. É puro controlo. É pura, nem sequer a liberdade de expressão. É uma mera questão de liberdade. E o que eu estou a dizer é que, da mesma forma, Facebook, Twitter, etc., também tem, de certa forma, têm uma responsabilidade para se controlar nesse aspecto. Eles também podem fazer a mesma coisa. Eles podem decidir, vamos bloquear tudo do Trump ou vamos bloquear tudo dos oponentes do Trump. Mas, por exemplo, a questão do Trump. A maior parte das pessoas não poderia fazer o que o Trump faz no Twitter. Grande parte das pessoas que fizesse o que o Trump faz no Twitter teria sido expulsa. Porque eles têm terms and service, eles têm condições. Certo? O Trump está lá porque cria tráfego. Não finjamos que não é essa a única razão pela qual não foi banido. Não é? Mas pronto, Hermione, Mas o que que é que achas? Eu acabei de reparar que também não respondi à última pergunta, mas o que é que eu acho? Eu já não lembro qual é que foi a pergunta inicial que tu fizeste. Falei sobre... Toda esta questão das companhias Ok. poderem controlar os conteúdos e se é censura ou não. Até certo ponto é, mas isso não é necessariamente mau. Ou seja, depende de para que é que eles usam esse controle que fazem. Se for realmente só para limitar a opinião das pessoas, claro que vai ser mau, porque de certa forma estão a impedir que haja uma crítica verdadeira ao seu próprio produto. Por exemplo, se uma pessoa quiser falar mal da Google e não puder fazer através de um documento Google, até que ponto é que nós só conseguimos ver as opiniões positivas sobre isso? Certo. Agora, quando for para pôr um certo travão em alguns grupos que efetivamente não se deviam juntar, é uma questão de ver e mediar isso muito bem, porque tem potencial para ser uma coisa positiva. É literalmente aquilo que eu estava a dizer. Há uma diferença em dizer eu não concordo com isto, deviam mudar, e dizer tu deves morrer porque eu não gosto de ti e da tua raça. E uma destas é uma opinião, outra é um apelo ao ódio. Uma destas está protegido, a meu ver, pela liberdade de expressão, outra não. Portanto... E quem é que decide qual delas é que vai ser realmente... Em teoria é a sociedade, não é? Mas isso sempre foi o problema eterno da democracia, não é? Quem é que decide e quem decide. Portanto, isto já é um bocado complexo. Mas e tu, o que achas? Bom, eu, na realidade, isso até tem alguma pertinência, mas eu vou ser franco, eu não estou mesmo a par de como é que é feito ou como é regulado o controlo que as empresas, principalmente as empresas mediáticas, têm acerca das opiniões dos clientes, mas...
Eu também acho que deve haver algum controle, de uma certa forma, mas acho que também esse controlo tem de ser feito de uma forma mais inteligente e menos óbvia, ao ponto de toda a gente descobrir e reclamar precisamente sobre essas questões. Que, a meu ver, penso que foi exatamente isso que aconteceu precisamente com essa questão da net neutrality nos Estados Unidos. A questão da net neutrality, a meu ver, é um bocado desassociada da questão da censura, apesar de tudo, porque a censura é para opiniões particulares, enquanto que a net neutrality é literalmente a não existência ou a limitação direta de um meio de comunicação. Assim, eu acho que o controle poderia ser feito da seguinte forma. Não queria queria evitar de estar a dar aqui sugestões, mas... Deixa estar, é improvável que os americanos as usem, não é? Exato. Mas opiniões que de facto contribuíssem para uma evolução de mentalidades ou para uma evolução da sociedade em geral, acho que não deviam de certa forma ser banidas. Agora, opiniões que tenham o propósito de ferir a sensibilidade da outra pessoa, acho que isso devia ser mais regulamentado. Mas tens aí... Porque há pessoas que... Essa questão pois, mas isso é um problema grave. O que é ferir a sensibilidade? É que há pessoas que são muito sensíveis. E isso que tu estás a dizer era uma catástrofe tremenda, porque de repente havia controle literalmente sobre alguém se sentir ofendido. Atenção, o que eu estou a dizer é controlar o ódio, não a ofensa. São coisas diferentes. Uma coisa é dizer, pronto, morre, e ter a intenção que alguém morra. Outra coisa é, tu és um gajo mesmo feio. Mas era mesmo esse são coisas diferentes. Meu ponto. Eu podes sentir-te ofendido. Era aí que eu queria chegar. Certo, mas são coisas... E esta questão da censura é complicada, porque entre o controle e a censura... Não é voltarmos ao tempo de Salazar em que se cortava tudo o que era antifascista. Pois, agora queremos cortar mais fascismo. Novamente, não tem problema particular comigo, mas pode abrir portas que são problemáticas. Mas um ponto também que eu queria chegar era, e quem é que decide certo? Se é boa ideia censurar isto ou aquilo? Pois e porquê? É esse o problema. E quem é que decide que isso está a ser bem feito ou não? E quem é que impede alguém de dizer, olha, vou censurar este gajo de quem eu não gosto e ninguém vai saber nada porque quem manda aqui sou eu, que é a posição dos fornecedores de serviços de internet. Nisso eu acho que devia haver uma legislação específica quanto à censura na internet por parte das empresas privadas, porque essas empresas... E quem é que fazia essa legislação específica? Obviamente que teriam de ser os parlamentos e obviamente que teria de ser a população geral, isso é óbvio. Mas isso era o setor público a mexer com o setor privado. Que é mais ou menos o objetivo de um Estado, mexer com os setores público e privado e meter controlos. Não, porque um Estado ao mexer no setor privado tem um contrato e ao ter um contrato não pode mexer em certos aspectos. O objetivo do Estado é o controle de egoísmos. Tão simples quanto isso. Quão pode mexer no setor... que seria o controle o interesse egoísmos. Público, certo. efetivamente. Os Estados existem para perseguir o interesse das pessoas que protegem, para proteger os cidadãos. Se interfere, sim, única e exclusivamente. Se interfere com o campo privado ou não, isso depende da vontade dos cidadãos. Se decidirem interferir, que interfiram à vontade. O que é privado não é sagrado. O que é sagrado é o que é público. Mas pronto, isto também vem mais das minhas ideologias políticas. Mas pronto. Obrigado, Zé. Deixa-me só acrescentar que o Ajit Pai, que era basicamente a cabeça à frente de remover a net neutrality da América, é um animal. Eu não vou usar insultos, insultos piores, mas é um animal. O sujeito, depois de repelir a net neutrality, fez um vídeo a dizer 7 coisas que ainda podem fazer sem a net neutrality. 7. Obrigado. Também há 7 coisas que podes fazer após o Holocausto. Pronto, ok. Ele não vais acreditar nisto. Tu não deves ter visto, para estares com essa cara. Ele apareceu num vídeo a segurar num fidget spinner.
a rodar o fidget spinner e a sorrir, mesmo com cara de parvo. Pronto, Supostamente isto para defender que a internet continua igual, mesmo sem a net neutrality. Eu quando vi aquilo deitei as mãos à cabeça. parece ser um sujeito desagradável. É um sujeito muito desagradável. Pá, a filmar-se com fidget spinners. Isto era só uma à parte. A desagradabilidade do sujeito não interfere. com Claro as que suas interfere, opiniões. raio do sujeito. Por falarem à parte, eu procurei o orangotango e a coisa mais parecida que eu encontrei ao Trump foi um gato com uma peruca, ok? Pá, isso é... Fica só Ele ao pormenor. não é digno de ter gato e Trump na mesma pesquisa. Eu também achava que não, mas pronto. Pronto, as Eu pessoas... acho mais piada aquela imagem que tem o Trump de um lado e uma... Como é que se chama aquela ave exótica? Um seagull. Pavão? Não, acho que era uma catatua que estava ao lado, precisamente por causa da crista. Eu, Porque o vento, ao tocar no fabuloso cabelo do Trump, faz parecer realmente uma catatua. eu admito que não sou suficientemente versado em pássaros para saber bem como é que uma catatua tem a sua crista, mas vou ter de acreditar Podes em ti. pesquisar no Google. E falo-ei mais tarde, graças à nossa liberdade de procura nos serviços de comunicação, como a internet. Zé, para terminar esta tua intervenção, o que é que nos recomendas hoje? Dá-me só uns segundos que eu estava aqui à procura da minha cábula. A tua cábula? Sim, É por isso que se escrevem cábulas em papel. certo. A minha cábula é um bocado digital e a procurar... Era engenharia informática. Exato, sou um Tristeza, engenheiro informático, tristeza. tem que ser tudo digital. Já agora, Pronto. o Zé está a usar um barrete de Natal, pessoal, porque isto é na altura Mas natalícia. este barrete. Isto é um barrete. Barrete. Um gorro ou um barrete. É um barrete? É, mas barrete natalício soa tão melhor. Sou nada, é tão à pobre. Porreiro. Pronto, já encontrei a minha cábula, já estou preparadíssimo para falar. A minha recomendação é o Dictionary of Obscure Sorrows. Peço desculpa pela pronúncia, como de costume. É um canal de YouTube que infelizmente tem tido pouca atividade recentemente, que pega em Obscure Sorrows, tristezas obscuras, faz uma pequena descrição e dá-lhes uma palavra para a descrever, normalmente em derivada do latim ou assim. E eu passaria a citar exemplos se o meu telemóvel se comportasse bem. Por exemplo, o desejo de capturar um instante momentâneo. Pelo menos foi uma coisa que já me aconteceu. Passar por alguns instantes e pensar: eu gostava de ter filmado isto, eu gostava de ter fotografado isto. Eles têm um vídeo em que descrevem isso como uma sensação e o vídeo está espetacular. E como tem este, tem vários outros e eu recomendo completamente. São vídeos de 3 a 5 minutos. Tem o vídeo a descrever, por exemplo, a sensação de que algo podia ter sido algo mais, de um momento que foi passageiro podia ter sido algo mais, sei lá. Por acaso, já mostraste alguns desses e esses são bastante bons. São muito interessantes. Muito interessantes. Ou a noção, por exemplo, de que cada uma das pessoas com que nos cruzamos na rua tem a sua própria vida, com a sua própria família, os seus próprios problemas e aventuras. Isso eu tenho disso o tempo todo, com todas as pessoas, quase. É um mundo. Este canal eu recomendo vivamente. Perder alguns minutos a ouvir isto, talvez de olhos fechados, olhos abertos também, porque o vídeo é interessante, mas é um bom momento de reflexão. Magnífico. O Dicionário das Tristezas Obscuras. No Exatamente. YouTube. Procurem. Aquilo é giro. Tem Obrigado, vídeos. Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, André, por esta E, oportunidade. pá, sabes como é. Eu gosto de facultar oportunidades. Vamos, então, passar para um momento literário. Eu trouxe aqui um livrinho pequenino de poesia erótica de Bocage, com prefácio de Manuel João Vieira, mas no prefácio não interessa, eu estava só a ler. Porquê que andavas com esse livro? Para isto. Pronto. Eu meti aqui um papel do Puer Natus Est, que é o concerto de Natal do Coro Académico da Universidade do Minho, que já agora todos vocês deviam estar lá na sábado. Então, escolhi aqui um poema. Perdão. E vou ver se um dos nossos convidados não se quer voluntariar para ler esse poema, porque Bocage tem uma data de coisas interessantes. Era um homem profundamente perturbado, obviamente. Obviamente. Tem uma data de poemas interessantes, incluindo alguns que provavelmente não são dignos de serem lidos em qualquer tipo de companhia. E este é um desses. E, portanto, vamos lê-lo na rádio. Qual dos nossos convidados é que o quer fazer? Eu posso fazê-lo se quiseres, não sei. O Hugo está a fazer não sei o quê. Está a fingir desinteresse. Desculpem, Eu eu estou aqui. estava um bocado distraído porque estava a pensar
num episódio que me aconteceu hoje. Já agora posso partilhar, não sei. Podes, partilha. Desde que não seja curtinho, que nós não temos assim tanto tempo quanto isso. É curto. Então, basicamente, eu hoje estava a caminhar nas ruas. Eu faço isso. Exatamente. Estava a ir ter a um café, ou a brasileira, já agora. Também vou lá. É caro. O que aconteceu foi, de facto, algo que a mim me deixou surpreendido. Eu estavam duas senhoras a pararem no meio de um passeio, e então eu queria passar e queria pedir-lhes licença. Só que eu disse isso de forma tão alta que uma delas se assustou e deu um salto. Eu espero bem que aquela senhora não seja cardíaca, porque senão já agora queria também pedir desculpa à senhora. Pronto, apesar de eu achar ser algo improvável que a senhora vá ouvir isto, temos de aumentar o alcance do programa e temos que aumentar o alcance do programa. Pronto, no caso da senhora estar a ouvir isto, então o Hugo pede desculpa. Às vezes nós exaltamos-nos com os pedidos de passagem. Exato. Foi um momento de exaltação escusado. No caso da senhora estar a ouvir isto, eu provavelmente teria feito muito pior e não ia pedir desculpa. Certo, pronto, mas ela está a gozar, é uma pessoa adorável. Somos todos adoráveis. Mas pronto, honestamente não faço ideia do que é que te relembrou do facto deste episódio, mas... Foi precisamente o facto de termos falado da cadeira. Portanto, mas isso já foi algo... Já foi há algum tempo, foi uma lembrança... Mas, André, estavas à espera que a memória dele tivesse alguma coisa a ver com a conversa do Bocage? Talvez. Mais perigoso. Talvez, não sei. Ele disse uma história e eu pensei, ele foi assaltado, passou pelo Marcelo na rua e nem sequer foi atropelado por um bando de jornalistas. Nem tirou uma selfie. Portanto, alguma coisa do género. Não, vamos, mas então, Hermione. Não sei o que é que isso tem de especial, tirar uma selfie com o Presidente. A questão é que nada, é porque toda a gente tem. Exato. Mas se eu ganhasse alguma coisa com isso, um cheque de tantos euros... Capitalista. Exatamente. Não, podes ganhar o prazer de conviver com uma figura pública, se bem que o Marcelo não era lá grande coisa, mas enfim. mas enfim, eu gostava de ter uma conversa com ele e perguntar-lhe porque é que é demasiadamente interventivo. Mas pronto, estamos a cair aqui novamente nas minhas opiniões políticas. Hermione, diz-me. Esta página 40 tem um pequeno poema. É um bocado agreste, admito, mas eu achei que seria interessante. Ok. Para os ouvintes mais cuidados, pedimos desculpa, mas isto é para toda a família e isso implica os mais selvagens também. Portanto, aí tens. É só esta página. Começa bem. Ai, Jesus. Cagando estava a dama mais formosa. Ui. E nunca se viu cu de tanta alvura. Mas ver cagar, com toda a formosura, mete nojo à vontade mais golosa. Ela a massa expulsou fedentinosa, com algum custo, porque estava dura. Uma carta de amores da limpadura serviu àquela parte mal cheirosa. Ora, mandem à moça mais bonita um escrito de amor que lisonjeiro, afetos move, corações incita. Para o ir ver servir de resposteiro, à porta, onde o fedor e a trampa habita, do sombrio palácio do alcatreiro. Epá, foi Gostaste? Bonito. Foi bonito. Foi bonito. Atenção, há que notar que isto é uma história. Não sei se vocês perceberam, mas isto é uma história sobre uma dama que efetivamente... As damas também vão à casa de banho, pessoal. Adorei a forma como suavizaste a história. Eu não sou Bocage, ok? Eu não sou Bocage. Mas uma dama que vai à casa de banho não tem nada para tratar do que tem de tratar. Portanto, usam uma carta de amor. E isto é trágico. Isto é tragicomédia, pessoal. Bocage era especial. E foi o nosso momento de poesia. Obrigado, Hermione, pela contribuição. Sempre disponível para ler Bocage. Bocage é, de facto, qualquer coisa interessante. Tinha aqui alguns bastante bonitos. Conta-nos bonitos e tu vais-me pedir para ler esse? Não. Isto é tudo mesmo o género. Bocage tinha a noção de poesia. A noção de poesia erótica de Bocage é um bocado...
Por exemplo, esta que dizem que o rei cruel do Averno imundo tem entre as pernas caralhás lancetas. Portanto, isto é qualquer coisa de especial. Desculpem, mas eu tenho esta parte. Se, pois, guardar devemos castidade, para que nos deu Deus porras leiteiras, senão para foder com liberdade. Isto é bocage. Não são palavras minhas. Isto são palavras de um poeta. Mas pronto, passado o momento poético daqui deste programa, resta-me agradecer a todos os convidados pela sua presença e passar então às notas finais. Cada um de vocês, se tiver alguma coisa que queira deixar nas mentes dos nossos ouvintes, alguma mensagem, alguma autopromoção absolutamente desapropriada, o que quer que queiram. Vamos começar contigo, Zé. O que tens a dizer? Queria só acrescentar que o pessoal que é tão fanático por futebol, experimentem jogar futebol. É muito mais divertido. Queria só deixar essa recomendação não cultural. Muito obrigado. Portanto, massas de adeptos que andam pelas ruas, qual bando de doidos num motim. Por favor, vão jogar futebol em vez de partirem cadeiras. Hermione, aliás, Ana Cláudia Freitas, Tão solene. que deseja deixar nas mentes dos nossos ouvintes? Pessoas, sejam inteligentes e não usem provérbios nem ditados populares, ok? Obrigada. Pronto. Cada cão com o seu osso. Pronto, Faz favor. eu sou capaz de abrir uma exceção para isso, ok? Se uma pessoa me disser isso, eu imediatamente retiro e digo, ok, tens razão. Mas é só isso. Pronto. Mas isto tem, atenção, a tua recomendação daqui tem duas partes. Sejam inteligentes, o que já de si é útil. Pessoal, isto é recomendável. Mas eu não a vou seguir, peço perdão, mas acho que Isso é contigo, Zé. não tenho interesse. Eu ia repetir agora o ditado, mas já estou farto, portanto não vou fazê-lo. Mas era perfeitamente adequado. Era perfeitamente adequado, sim, mas nós somos inteligentes. Hugo. Bom, a minha recomendação é um bocado mais cultural, já que a referência às cadeiras já foi dada. Vais recomendar uma marca de cadeira? Não. Atenção, isto são toques finais, não tens de recomendar algo. É uma página na internet que se chama Atlas Obscura. É uma página que, para aqueles que são mais curiosos acerca de factos culturais sobre vários países, podem ir lá ver. Tem histórias sobre como foi, por exemplo, em relação ao nosso país, como foi e para que serviram as alheiras de Mirandela. É interessante para aqueles que quiserem ir saber mais. Eu ia mencionar as alheiras, mas tu foste mais rápido. Ia perguntar se ia ter uma imagem do Cristiano Ronaldo a segurar numa alheira e num bacalhau. Bem, eu isso não sei porque eu isso não vi, mas também não me dava o trabalho para... Certamente que terá, aliás, todos os sites portugueses têm isso na parte de baixo, nos termos de serviço, o pessoal que passa aqui lá à frente. Bem, obrigado a todos pela vossa presença, obrigado em especial à Cláudia e ao Hugo. Obrigada. Por aceitarem este convite. Obrigado. Aqui nesta tarde quase natalícia. E obrigado ao Zé, o eterno camarada, que vem sempre e que nem sequer é obrigado nem nada. Eu tive que gesticular até tu dizeres isso. Tu sabias que isto vinha? Obviamente que primeiro agradecemos aos outros convidados e depois a ti. Percebes? Ninguém me agradece a mim, pá. Obrigada, André. Foi um gosto ter-te aqui, está bem? Obrigado. É por isso que eu adoro Hermione. Pessoal, foi a primeira vez que isto aconteceu, ok? Nunca ninguém me agradeceu e já estamos tipo no 8º episódio. Mesmo. É fácil a retrospectiva, não é? Mas pronto, muito obrigado a todos. Obrigado sempre, claro, à RUM, a Rádio Universitária do Minho, sem qual não era possível fazer isto com este nível de qualidade duvidosa. E, obrigado a todos os ouvintes que nos ouvem, edição após edição. E sem se sentirem cansados e sempre à espera de mais um pouco de poesia alternativa, quer seja de Bocage, quer seja da Assembleia da República, quer seja a próxima, que não sabem qual é. Portanto, ouçam, o próximo também. Feliz Natal a todos, viva a República e viva o capitalismo. Bem, não ouçam essa última parte e até para a próxima. Adeus, muito obrigado.